Olá pessoal, aqui é a enfermeira Laís Santos e essa é a aula de número 5 da disciplina Saúde do Idoso. Hoje vamos falar um pouco sobre alguns aspectos psicossociais do envelhecimento. Vamos começar? Com o envelhecimento, os idosos sofrem modificações psicossociais na parte psicológica e social, que podem gerar problemas de adaptação e problemas de enfrentamento das situações da vida cotidiana. Algumas situações se destacam aí no meio dessas inúmeras situações, inúmeros problemas que podem ocorrer. Entre elas, a depressão, suicídio, sexualidade e a violência. Os idosos, assim como qualquer pessoa, eles são seres de diversas dimensões. Além da dimensão física, tem essas dimensões psicológica, social, espiritual, entre outras dimensões. Para uma assistência à saúde completa e eficaz, devemos levar em consideração todos os aspectos de todas as dimensões do ser humano. Então, a gente nunca vê só a parte física. Devemos ver também a parte mental, psicossocial, religiosa e por aí vai. Quando as pessoas já começam a ficar mais idosas, elas podem desenvolver alguns mecanismos de enfrentamento. Nem sempre são mecanismos positivos, às vezes são coisas que não são tão positivas, mas é bastante individual a forma como os idosos vão responder diante dos problemas surgidos pela idade. Alguns idosos eles vão responder em colaboração. Eles têm interesse em se manter vivo, eles colaboram e suportam todos os procedimentos. Podem ser pessoas que tenham sido bastante felizes. Muitos idosos respondem desta maneira às situações de doença. Aqueles idosos que tiveram uma vida mais feliz, uma vida mais ativa, aqueles idosos que têm um melhor envelhecimento psicológico, né, um amadurecimento, eles conseguem responder de forma colaborativa, suportando os procedimentos necessários diante de uma doença. Isso, a maioria dos idosos, né, muitos idosos respondem dessa maneira, que é a melhor maneira possível, né? Você se manter, ter interesse em se manter vivo e suportar todos os problemas que vierem daquela doença, de modo a continuar feliz, mesmo diante de todas as dificuldades. Já alguns idosos, eles reagem de forma a negar o que está acontecendo, a negação. Nas primeiras etapas de adaptação, frequentemente aparece o mecanismo de defesa de se negar o próprio estado. É os idosos que não aceitam que estão envelhecendo, que não aceitam que estão ficando doentes. O cliente não agradece a informação nem as recomendações, dando menor importância para os sintomas. Pode mostrar-se preocupados com problemas insignificantes e menosprezar aqueles que são mais graves. Alegria injustificada ou falta de interesse também indicam negação. Muitos não gostam de conversar com os demais, evitando assim identificar-se com eles. Logo nas primeiras etapas de adaptação a algum problema, a gente pode passar por um período de negação. Por exemplo, um idoso que ficou sabendo que ia ter que amputar a perna e ele não se importa. Ele demonstra aí uma alegria injustificada. Alguém que não se importa por um problema como esse, ele pode estar em negação, não está conseguindo processar e está negando o que está acontecendo com ele. Isso é um mecanismo também de enfrentamento que não é positivo, que é um mecanismo de enfrentamento negativo. Raiva e hostilidade. Botei aqui, ó, o idosinho mais mal-humorado do cinema, que é o seu Carl Frederiksen, do Up Altas Aventuras. Quem não viu, recomendo, é um filme bem legal. E ele é sempre uma pessoa que demonstra muita raiva, muita hostilidade. E isso foi um mecanismo de defesa dele a partir do momento que ele envelheceu e perdeu a sua esposa que ele tanto amava. Vamos lá. Raiva e hostilidade são aqueles pacientes que dependem dos outros para as suas atividades cotidianas e eles têm a propensão a ter um caráter dominante e violento. Os episódios de violência podem acontecer quando ele está sujeito a uma obrigação, quando se submete a normas muito restritivas ou quando se viola a sua intimidade. Ele pode sentir-se irritado, magoado ou furioso.
Devem-se levar em conta as manifestações de comunicação não verbal, como punhos cerrados, formas de olhar e tom de voz. Pode mostrar-se questionador, exigente, provocador, desrespeitador ou sarcástico. Critica quem o trata, atacando as pessoas de quem depende. Perdão. Frequentemente a raiva é descarregada sobre alguém ou algo diferente daquilo que originou a frustração e que tenha menos possibilidade de reagir. Por exemplo, o idoso pode estar muito frustrado com o médico, mas não se atreve a se queixar com o médico com medo de receber cuidados piores por causa disso. E aí ele vai dirigir a sua agressividade para a equipe de enfermagem. Esse tipo de conduta, com raiva e hostilidade, aumenta a frustração do cliente, que vai se sentir incompreendido e vai gerar um círculo vicioso. Ele está irritado por alguma coisa, está irritado porque ele não tem mais controle sobre sua própria autonomia, sobre suas próprias atividades, o que deve ser algo realmente muito ruim. E, mediante qualquer tipo de situação, ele vai demonstrar raiva e hostilidade. Às vezes, não com a pessoa que causou a frustração, mas é com a primeira pessoa e com quem ele sentir que ele tem um pouco mais de domínio. Então, ele está com muita raiva, muito frustrado porque está doente. Ele vai descontar em cima do cuidador, ele vai descontar em cima da família, né, da equipe de enfermagem e por aí vai. Se ele não for compreendido e isso for tratado de alguma forma, vai se gerar um círculo vicioso, ou seja, ele vai tratar mal a equipe vai tratar mal ele, e aí ele vai se sentir mais frustrado e vai tratar mais mal ainda as pessoas que estão em volta dele. Isolamento e introversão. O cliente, o idoso, ele vai se retrair e vai evitar relação com os demais, passar longos períodos dormindo com as portas fechadas, não querendo compartilhar seus sentimentos. Um certo grau de isolamento é necessário na adaptação em face da doença, né? Pra você sentir, ficar um pouco sozinho, compreender melhor as coisas. Mas isso é um problema, é uma conduta patológica quando se intensifica ou se prolonga em excesso. Então é aquele cliente que vai se sentir triste e abandonado e vai deixar de lutar. Então é aquele vovozinho que passa o dia inteiro na cama dormindo, não quer conversar com ninguém, não quer compartilhar o que ele está sentindo com ninguém. Se recusa a receber visitas, se recusa a passar um tempo com a família. Isso é um mecanismo de introspecção e isolamento. Dependência e regressão. A incapacidade de ser autossuficiente dificulta a tomada de decisão sobre o próprio futuro, o que propicia a renúncia à própria responsabilidade. Alguns idosos vão delegar totalmente a responsabilidade aos seus profissionais e familiares. Eles têm convicção de que são incompetentes e irresponsáveis. Podem ocorrer condutas regressivas quando se regride a infância, mesmo depois de ficar idoso, como comportamentos infantis, como incontinência de esfíncter, não conseguir segurar, a urina, recusa de comer ou tomar os medicamentos. E aqueles que se encontram por vontade própria nesse estado podem querer continuar nele indefinidamente. Então é aquele idoso que a gente fala, virou criança. Não quer comer, responde o filho, responde o cuidador, joga as coisas no chão, não consegue segurar os esfíncteres urinários e de evacuação. Então, esse tipo de idoso, ele entrega completamente a responsabilidade por sua própria vida para outras pessoas. Pode ser por conta própria ou pode ser por uma questão cognitiva, alguma perda da questão cognitiva, mas isso aí é um mecanismo de dependência e regressão à infância. Aí nós entramos no âmbito da depressão em idosos. Esse senhorzinho, ele era uma pessoa muito deprimida no filme, para quem assistiu vai saber o que eu estou falando. O que causa aí a depressão nos idosos? As doenças, que são doenças às vezes incapacitantes, isolamento, a solidão, perda da autonomia, uma percepção da terminalidade, ele entende que ele está no fim da vida, perda de pessoas queridas, o luto por pessoas que já faleceram, sofrer violência, sofrer abandono e o enfraquecimento dos mecanismos de defesa. Isso vai gerar depressão nos idosos. Devido às doenças crônico-degenerativas e às repercussões sobre a condição mental,
a população idosa tende a registrar mais, a requisitar mais os serviços de saúde mental do que os grupos etários mais jovens. Com o aumento da idade, há uma elevação no risco de doenças mentais. Alguns estudos mostram aí, que a expectativa de doenças mentais, incluindo quadros demenciais e transtornos funcionais, tem se elevado de 43% aos 61 anos para 67% aos 81 anos. Então aí, com 81 anos, 67% das pessoas vai ter algum tipo de transtorno mental. A depressão em idosos é um quadro multifatorial, né? Depende de vários fatores e determinado por diversas situações enfrentadas pelos idosos. A depressão consiste em enfermidade mental frequente no idoso, associada a elevado grau de sofrimento psíquico. Na população em geral, a depressão tem uma prevalência em torno de 15%, assim, todas as pessoas de forma geral. Em idosos que vivem na comunidade, vivem com a sua família, essa prevalência está entre 2% e 14%. Aí, semelhante à prevalência geral aí. E em idosos que residem em instituições, a prevalência da depressão chega a 30%. Então, aqueles idosos que são institucionalizados, eles chegam a ter até 30% de chance de sofrer depressão. Isso porque, eles se sentem abandonados, isolados, solitários, eles sentem abandono, perderam a convivência com as pessoas queridas e isso causa um aumento no risco de depressão. No idoso, a depressão tem sido caracterizada como uma síndrome que envolve inúmeros aspectos clínicos e de tratamento. Quando de início tardio, frequentemente associa-se a doenças clínicas gerais e a anormalidades estruturais e funcionais do cérebro. Se não tratada, a depressão aumenta o risco de morbidade clínica e de mortalidade, principalmente em idosos hospitalizados com enfermidades gerais. Então, a depressão, além de causar muito sofrimento psíquico, ela também enfraquece as defesas do corpo de uma forma geral. Então, esses idosinhos que têm depressão, eles têm mais chance de ter doenças e de morrer, especialmente se eles estiverem hospitalizados com alguma enfermidade mais grave. Então, a depressão, ela diminui os mecanismos de enfrentamento do corpo e podem causar aí uma piora do estado geral dos pacientes. As causas de depressão no idoso configuram-se dentro de um conjunto amplo de componentes, onde atuam fatores genéticos, eventos que aconteceram na vida, como, por exemplo, luto e abandono, e doenças incapacitantes, como diabetes, hipertensão, doenças degenerativas, entre outros fatores. Cabe ressaltar que a depressão no idoso frequentemente surge em um contexto de perda de qualidade de vida, associada ao isolamento social e ao surgimento de doenças clínicas graves. Então, esse idoso ele vai perder as pessoas que ele ama, como aconteceu aqui nesse episódio, perdeu a esposa que ele amava, passou a ter menos mobilidade, começou a desenvolver doenças. Então, isso foi um conjunto de fatores. Primeiro, genética, já tinha um fator genético, eventos vitais, a perda da pessoa que ele amava, o luto, o abandono, porque ele não tinha nenhum familiar para do lado dele, doenças incapacitantes, ele já não conseguia mais andar por conta própria sozinho, Isso, uma perda da qualidade de vida que foi associada ao isolamento, ele vivia sozinho, e surgimento de doenças clínicas graves. Enfermidades crônicas e incapacitantes são fatores de risco para a depressão. Claro, a gente imagina que uma pessoa que viveu a vida inteira de forma ativa, trabalhou, construiu uma família e de repente ela não consegue fazer mais nada por conta de uma doença. Deve ser realmente um fator extremamente estressante, extremamente depressivo, que gera esses quadros de depressão. A gente consegue entender isso, não deve ser fácil mesmo. Sentimentos de frustração perante os anseios da vida não realizados e a própria história do sujeito marcada por perdas progressivas do companheiro, dos laços afetivos, da capacidade de trabalho, bem como abandono, isolamento social
incapacidade de reengajamento na atividade produtiva, ausência de retorno social do investimento escolar, aposentadoria que mina os recursos mínimos de sobrevivência, são fatores que comprometem a qualidade de vida e predispõem o idoso ao desenvolvimento de depressão. Então, é exatamente o que aconteceu com esse senhorzinho aqui no filme. Ele tinha o sonho de viajar pelo mundo com a esposa. E aí ele sentiu-se frustrado, porque ele nunca conseguiu realizar esse sonho de viajar com a esposa pelo mundo. Então, aqui, ó, um anseio de vida dele que não foi realizado. A história dele foi marcada por perdas. Perdeu a companheira que ele tanto amava, os amigos abandonaram, a capacidade de trabalho, não conseguia mais trabalhar, abandono, ele foi isolado, não conseguia mais se engajar em atividades produtivas. E vamos supor aqui que ele tenha estudado a vida inteira, mas que hoje ele não tinha mais a aposentadoria decente para viver. Então, isso são fatores que vão tornar o idoso propenso a desenvolver uma depressão. Sintomas aqui da depressão no idoso. Alguns sintomas do estado de humor. Ele vai ficar deprimido, disfórico, irritabilidade, irritável, triste, desânimo, sentimento de abandono, sentimento de inutilidade, diminuição da autoestima, retraimento social e solidão, ele vai se isolar, anedonia e desinteresse, anedonia sendo a incapacidade de sentir prazer em atividades normalmente agradáveis. Ideias autodepreciativas, que ele não vale nada, que ele não presta, que não tem mais o que fazer da vida, ideias de morte e tentativas de suicídio. Sintomas neurovegetativos, parte neurológica, inapetência, emagrecimento, distúrbios do sono, perda da energia, lentificação psicomotora, inquietação psicomotora, hipocondria e dores inespecíficas. É aquele dorzinho que chega no hospital, eu tô com dor no corpo todo, mas você vai ver, não tem nada de errado nos exames, mas ele está com muita dor no corpo todo. Sintoma neurovegetativo da depressão. Hipocondria, né? Obsessão com a ideia de ter um problema médico grave, mesmo não diagnosticado. Os sintomas incluem medo intenso e prolongado de ter uma doença grave e preocupação de que os sintomas pequenos indiquem algo grave. É aquela pessoa que tem uma dor de cabeça, acha que está com câncer, né? Que tem um enjoo, acha que está com obstrução no intestino. Então, é aquela pessoa que sempre acha que está doente, deu um espirro, já acha que está com Covid. Então, é uma pessoa hipocondríaca. Sintomas cognitivos, de entendimento, de inteligência, dificuldade de se concentrar e de memorizar as coisas e uma lentificação do raciocínio. E sintomas psicóticos, ideias paranoicas, delírios de ruína, delírios de morte, alucinações mandativas de suicídio. Então, esses idosos em depressão, eles podem ter delírios de que estão morrendo, ou então ouvir vozes dizendo que eles têm que se matar. Tudo isso pode acontecer devido à depressão no idoso. Embora com prevalência elevada nas doenças clínicas gerais, a depressão não tem sido diagnosticada e tratada corretamente. Muitas vezes, os sintomas depressivos são confundidos com a própria doença clínica geral ou como uma consequência normal do envelhecimento sendo pouco valorizados. Quantas coisas já falamos aí, né? Que o idoso tem algum sintoma, alguma situação que está incomodando ele e a gente acha que é tudo normal, que é parte do envelhecimento normal. Depressão e doença clínica geral, eles têm uma influência recíproca, ou seja, a depressão piora a doença piora a depressão. Em algumas condições específicas, frequentemente no idoso, a prevalência da depressão mostra-se bastante elevada. Na doença de Parkinson, de 40% a 60% das pessoas que têm doença de Parkinson, eles têm depressão. Alzheimer, de 30% a 40%. Idosos que tiveram AVC, de 30% a 60% têm depressão. Doença de Huntington, de 30% a 40% dos idosos têm depressão. Esclerose múltipla, de 20% a 60% dos idosos têm depressão. Epilepsia, idosos que têm convulsões, de 10% a 50% deles vão apresentar depressão.
Outras condições também são associadas ao desenvolvimento de depressão, como síndrome de Cushing, hipotiroidismo, diabetes mellitus, doenças cardíacas, doenças autoimunes. O aparecimento dos transtornos depressivos em idosos é um fator de risco para desenvolvimento posterior de um processo demencial. Alguns estudos sugerem que 50% dos pacientes que têm depressão, eles vão evoluir para um quadro de demência num período de 5 anos. Demência senil, onde existe aí uma perda da parte cognitiva, da parte neurocognitiva. Então, esse idoso passa a ser completamente dependente para tudo, não consegue mais raciocinar, não consegue mais manter diálogos, ele vira totalmente uma pessoa dependente dos cuidadores para absolutamente tudo. E a depressão, ela pode ser um fator que agrave a demência ou gere um início aí de uma demência senil, se ela não for tratada, diagnosticada, tratada a tempo. Como que a gente faz o tratamento da depressão em idosos? Aqui o seu Carl Fredricksen, nós já vimos ali no começo, né? Aqui já está bem melhor. Como que ele conseguiu chegar nisso? Controlou as doenças crônicas, estou fazendo aqui uma coisa que eu acho que ele fez na vida dele, tá? Controlou as doenças crônicas que ele tinha, ele fez psicoterapia, ele foi ao psicólogo, passou a conviver mais com a família e com outras gerações, né, com o cachorrinho, com o menino, atividade física, terapia ocupacional, ele se ocupou de alguma forma, tratamento medicamentoso, teve apoio familiar e apoio profissional, conseguindo vencer a depressão por fim. O tratamento na depressão do idoso tem a finalidade de reduzir o sofrimento psíquico causado por essa enfermidade, diminuindo o risco de suicídio e melhorando o estado geral do paciente, garantindo uma melhor qualidade de vida. O tratamento da depressão, como também de outras doenças neuropsiquiátricas no idoso, é um desafio que envolve uma intervenção especializada. As estratégias de tratamento envolvem psicoterapia, intervenção psicofarmacológica, né? Terapia com psicólogos, psiquiatras e medicações, e quando for necessário, eletroconvulsoterapia. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiramente, a terapia, né? Terapia intervenção psicoterapêutica, preferencialmente com profissionais que sejam especializados em idosos, ela vai ajudar a identificar o fator que causou o processo depressivo, seja o luto, seja uma doença, seja condições financeiras, o que causou esse processo depressivo, contribuindo para a orientação dos familiares, cuidadores e do próprio paciente. Atividades do tipo terapia ocupacional, participação em atividades artísticas e lazer também tem papel no tratamento de um idoso deprimido. Terapia ocupacional é uma parte da psicoterapia que é feita pelos terapeutas ocupacionais. São aqueles que vão ensinar as pessoas a usar o tempo de forma mais produtiva, de modo a distrair a cabeça, a manter o foco, a ter um melhor desenvolvimento psicológico, né? Perdão. A intervenção psicoterapêutica particularmente indicada para os idosos é a chamada de psicoterapia breve. Essa modalidade, ela vai minimizar o sofrimento psíquico do paciente e ajudar o idoso que está deprimido a reorganizar o seu projeto de vida. O idoso vai entender que não é porque ele está idoso, porque ele está debilitado de alguma forma, que o seu projeto de vida acaba por aí. É uma terapia prospectiva, então ela é para o presente e para o futuro, ela não volta no passado, ela não quer saber do que aconteceu no passado, até aborda, mas de forma mais breve, com duração em geral de 6 meses. Então, uma terapia breve, voltada para o presente e para o futuro dos idosos. Quando os sintomas da depressão colocam em risco a condição do paciente e o sofrimento psíquico é significativo, pode ser necessária a intervenção psicofarmacológica, as medicações contra a depressão. Deve-se ter muita atenção aos efeitos adversos que esses medicamentos podem ter nos idosos.
Já vimos que os idosos eles têm mais sensibilidade, de acordo com, dependendo da medicação, eles têm mais sensibilidade aos efeitos adversos das medicações. E também a presença de interação medicamentosa. Os idosos eles têm várias enfermidades e eles tomam várias medicações. Então tem que tomar muito cuidado se a medicação do antidepressivo não vai interagir com alguma outra medicação que ele já tome devido a alguma doença. E por fim, quando o paciente tem um risco iminente de suicídio e a resposta rápida é necessária, em quadros catatônicos que não respondem ao tratamento medicamentoso e quando o paciente não tolera os psicofármacos, a eletroconvulsoterapia constitui uma opção valiosa e segura para o tratamento da depressão. É o famoso tratamento de choque. A gente vê muito na televisão e nas novelas, né? Sendo feito de forma desordenada, de forma sem a paciente estar sedado. Isso aí não acontece mais, tá, gente? Mas existe sim, até hoje, o eletroconvulsoterapia, que é feito com um paciente sedado com anestesia geral, mas de ação curta, uma anestesia que vai acabar rápido, e vai receber relaxantes musculares também para que os músculos não sofram abalos como a convulsão que vai ser causada pelo choque. Os eletrodos são colocados na região das têmporas aqui, e são aplicados impulsos elétricos breves de poucos segundos, um choquezinho na cabeça mesmo. Depois de 5 minutos, vai cessar os efeitos do relaxante da anestesia e o paciente vai se recuperar normalmente. Aqui é um aparelho de choque, os impulsos elétricos, o choque elétrico mesmo, e as convulsões que podem durar de meio minuto até 1 minuto. Isso é uma forma meio de se tentar reprogramar as condições cerebrais de um paciente. É claro que isso aqui é o último caso, é o último recurso, gente. Não é para ser feito de qualquer forma, não é para ser feito por qualquer profissional. Geralmente, eventualmente, às vezes, pode acontecer episódios de delírio, que é uma condição psiquiátrica e comum nos idosos, e distúrbios cognitivos, em geral, transitórios, que vai melhorar depois disso. Cabe aqui a gente salientar que a eletroconvulsoterapia somente é realizada dentro dos parâmetros do Conselho Federal de Medicina. Quais são esses parâmetros? Realização no ambiente hospitalar, sob anestesia geral e com uma equipe especializada e respeitando a condição clínica do paciente. Então, não é feito de qualquer forma, não é feito com o paciente acordado, como a gente costuma ver nas novelas, né? Outra coisa também que ajuda na depressão é a atividade física. Uma atividade física regular, ela deve ser considerada como alternativa não farmacológica do tratamento de transtornos depressivos. O exercício físico ela tem uma vantagem em relação às medicações, porque não tem nenhum efeito colateral indesejável e, ao contrário de uma atitude realmente passiva de tomar uma pílula, tomar uma medicação é muito passivo. Existe um maior comprometimento ativo do paciente e isso pode resultar numa melhora na autoestima e na autoconfiança. Aqui tem a prevalência de depressão em 1994. Nível de atividade física, quando era baixo, a prevalência era de 11,5. Médio nível de atividade física, 6,1. Alto nível de atividade física, 3%. Então, a atividade física ela diminui o risco de se desenvolver depressão. Apesar da depressão em idosos ser um distúrbio comum, ele é passível de tratamento para minimizar seus efeitos de sofrimento psicológico e degradação das funções cognitivas. Então, é uma coisa que às vezes o idoso não vai se curar, ele vai ter depressão pro resto da vida, mas a gente não pode simplesmente aceitar que isso é o fim e que não tem mais o que ser feito. Sempre tem muita coisa a ser feita para melhorar o sofrimento e garantir uma melhor qualidade de vida. A convivência em família, participação na comunidade, atividade física, psicoterapia, entre outras estratégias, têm um papel fundamental na garantia da qualidade de vida no idoso. Em relação aos profissionais que cuidam dos idosos, é necessário paciência, carinho, dedicação
para que sejam parte do tratamento dos mesmos e não atrapalhem. Ajudem e não atrapalhem. Aqui o seu Carl Fredricksen. Ele continuou triste por causa da esposa que faleceu, ele continuou se sentindo mais debilitado, mas no final do filme ele conseguiu achar um equilíbrio e uma qualidade de vida muito melhor. Ok, gente? Isso é possível e a gente tem sempre que trabalhar para que o idoso tenha uma qualidade de vida boa e consiga melhorar aí os aspectos da depressão. Ok, gente? Ainda falando sobre questão de depressão, a gente entra numa parte bem ruim, que é o índice de suicídio em idosos, que é atentar contra a própria vida. Os dados do Ministério, divulgados em 2018, eles apontam para uma alta taxa de suicídio em idosos com mais de 70 anos. Nessa faixa etária foram registradas 8,9 mortes a cada 100 mil pessoas nos últimos 6 anos. A taxa média é de 5,5 por 100 mil habitantes. Então, nas pessoas em geral, 5,5 se suicidam. Dos idosos acima de 70 anos, 8,9 pessoas a cada 100 mil se suicidam. Os dados do IBGE indicam ainda que a população brasileira com 60 anos de idade ou mais cresceu entre 18,8% em 2012 e 2017. Nós já vimos aí que o perfil epidemiológico do Brasil está mudando. Então, as pessoas estão envelhecendo mais. Já vimos isso desde o começo da primeira aulinha lá de saúde do idoso. E isso depende de uma produção de demandas que vão requerer respostas das políticas sociais e implicam ações de enfrentamento aos problemas sociais e de saúde que vão afetar a população idosa. Comportamento suicida é um resultado de vários fatores que interagem e que, por vezes, os idosos manifestam a intenção suicida de forma indireta por meio de verbalizações. O idoso não vai falar, olha, vou me matar. Às vezes, não. Ele vai dizer frases como essas que estão aqui, ó. Vocês vão aproveitar melhor quando eu não estiver mais aqui. Agora não tem mais jeito. Vou deixar tudo para vocês. Estou cansado de viver. Falta pouco tempo para mim. Meu último compromisso era ver meu filho encaminhado. Estão todos bem, não precisam mais de mim. Não quero incomodar ninguém. Já vivi demais. Quantas vezes já não ouvimos os idosos falando esse tipo de coisa que estão falando aqui? Eu não vou aguentar mais muito tempo, eu não aguento mais viver, eu estou cansado de viver. Meus filhos já estão bem, meus netos estão criados, já posso morrer, não quero mais continuar vivendo. Quantas vezes já não ouvimos isso de um idoso, né, gente? A comunicação verbal, ela pode ser acompanhada de mudanças de comportamento do idoso, como, por exemplo, desinteresse por atividades que antes eles consideravam prazerosas, descuido com a alimentação, medicamentos e aparência, desejo súbito de distribuir pertences, bens, patrimônios e herança. Aquela vovozinha que chega e fala, eu quero deixar isso aqui para você, aquilo ali para sua irmã, aquilo ali para sua mãe, eu vou deixar a casa para fulano, o carro para fulano. Também é um sintoma, é um sinal de que essa pessoa pode estar pensando em suicídio. Um suicídio aqui por faixa etária no Brasil. Esse é o número a cada 100 mil habitantes. De 10 a 14 anos, 0,7. E aí vai subindo até mais de 60 anos, em que a taxa é de 8 pessoas a cada 100 mil habitantes. Esses sinais, muitas vezes, são uma forma silenciosa de despedida da vida e não devem ser negligenciados por familiares, amigos e profissionais de saúde. A OMS calcula que para cada suicídio consumado, cerca de 20 pessoas que tentam suicídio. Entre os idosos, essa razão ainda é maior, ou seja, a entre tentativa e suicídio efetivado chega a ser de aproximadamente 2 para 1. Então, a cada 2 pessoas que tentam suicídio, o idoso, 1 consegue. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os mais velhos eles têm mais certeza que eles querem pôr fim à vida. Aquelas pessoas que não têm tanta certeza, assim, que querem pôr fim na vida, entram para essa estatística de que apenas uma pessoa a cada 20 conseguem se matar mesmo. Os idosos não. Uma pessoa a cada 2 consegue se matar. Isso porque eles têm muito mais certeza de que eles querem mesmo o fim da vida. O que causa suicídio no idoso?
doenças incapacitantes, sentir que ele é um peso para a família, dor física, sensação de inutilidade, violência, abandono, solidão, falta de recursos financeiros, dificuldade de acesso à saúde, transtornos neurocognitivos podem ser fatores que vão trazer a um suicídio nos idosos. Com relação ao risco de suicídio na população idosa, nós, profissionais de saúde, temos que estar bem atentos aos sinais de alerta. É difícil para um idoso ele manifestar verbalmente o seu sofrimento, que acaba encoberto por queixas indeterminadas, motivo pelo qual busca com frequência o atendimento de saúde. Aquele idosinho que vai no posto só porque ele quer conversar. Ele não está sentindo dor, ele não tem nenhum problema, ele quer conversar, é uma forma de chamar atenção, é um sinal de alerta de que alguma coisa não está boa e de que ele não está mais aguentando aquela situação em que ele pode tentar suicídio. Em geral, esse idosinho ele vai chegar no serviço de saúde alegando sintomas vagos, sintomas inespecíficos, ou seja, uma dor que ele não sabe aonde, um aperto no peito, uma coisa ruim no peito. Se o vínculo com a pessoa profissional está estabelecido, se ele tem confiança no profissional, ele pode dizer que está pensando em fazer uma bobagem. Por isso, nós precisamos acolher as queixas dos idosos, oferecer uma escuta qualificada, sem nenhum julgamento, e ajudar o idoso a falar de seus sentimentos. Isso é essencial. Quais fatores de risco para o suicídio em idosos? Transtornos mentais, depressão, perda de pessoas significativas das referências sociais, vivência de uma solidão, dificuldades materiais e financeiras, doenças crônicas degenerativas que causam a perda da autonomia, receio de ser um estorvo para a família, ser um peso para a família, conflitos familiares e situações de violência, entre outros fatores de risco. E quais são os fatores de proteção contra o suicídio? Espiritualidade e fé, conectividade social e participação na vida comunitária, suporte emocional dos seus familiares, acesso à saúde, um acolhimento, uma escuta qualificada nos serviços de saúde e a reconfiguração de projetos pessoais, entre outros fatores de proteção. Vamos acabando aqui a primeira parte da aula, tá? Em breve a gente vai gravar aí a segunda parte.